Olá, meu nome é Diainara e o título do meu trabalho é Influência das mudanças climáticas no desempenho locomotor de Eniários capetinga. A espécie utilizada para este estudo foi o lagarto Eniários capetinga, que é endêmico do Cerrado brasileiro, com ocorrência nas matas de galeria e proximidade de Cerrado Senso Stricto, mais precisamente em duas reservas ecológicas do Distrito Federal, IBGE e Jardim Botânico. As mudanças climáticas são decorrentes de processos naturais, porém a antropização dos ambientes naturais está causando impactos acelerados sobre as populações, comunidades e ecossistemas, devido, por exemplo, ao grande desmatamento para a produção agrícola e alteração na composição atmosférica, tendo como consequência o aumento da temperatura, que acaba culminando em modificações na área de ocupação das espécies e diversos desequilíbrios ecológicos. É importante ressaltar que o calor excessivo é prejudicial aos organismos, principalmente os animais ectotérmicos, como os lagartos, que podem sofrer diversas pressões e aumentar o risco de extinção, pois esses animais eles possuem funções fisiológicas dependentes da temperatura ambiente, para a manutenção de um equilíbrio térmico que ocorre por meio da termorregulação. Então, a disponibilidade limitada de recursos térmicos acaba prejudicando a estabilização de sua temperatura corporal e, consequentemente, sua aptidão física, que prejudica a realização de suas atividades comportamentais e fisiológicas. Então, por meio de estudos ecofisiológicos, podemos melhor entender a fisiologia térmica desses organismos e suas relações com as condições climáticas. E análises por meio de modelos mecanísticos baseados em atributos biológicos das espécies são ferramentas bastante eficientes para estimar o risco de extinção. Portanto, o objetivo desse trabalho foi modelar o efeito da temperatura sobre o desempenho locomotor da espécie Eniários capetinga. Os animais para esse estudo eles foram coletados na Reserva Ecológica do IBGE e na Reserva Ecológica do Jardim Botânico, para então serem submetidos a experimentos ecofisiológicos no laboratório, como temperatura preferencial, velocidade de corrida e temperaturas críticas mínimas e máximas, que posteriormente os dados foram verificados via análise no software R. E nós utilizamos também 4 preditores, sendo eles temperatura, sexo, massa e comprimento rosco local. Dentre os resultados, a média da velocidade máxima de corrida foi 7,2 cm por segundo, diferindo do trabalho anterior, que foi 4,7 cm por segundo, pois com o aumento do N amostral nós obtivemos maior precisão no resultado da velocidade. E dentre as variáveis utilizadas, as que melhor explicaram o desempenho locomotor foram a temperatura, o sexo e o comprimento rosco local, que possibilitou então a obtenção de uma curva de desempenho em função da temperatura e do CRC e outra em função do sexo e da temperatura. Então, de acordo com o gráfico, a espécie possui um desempenho máximo em um limiar de temperatura considerado ótimo, que vai diminuindo rapidamente em direção às temperaturas críticas mínimas e máximas. Esses organismos, eles possuem uma margem de segurança térmica. Então, por exemplo, quanto mais próximo do limite crítico máximo, maior será a probabilidade desse organismo sobreaquecer. Ou seja, com a alteração climática no aumento da temperatura, nós podemos compreender que essa espécie correria um grande risco de se aproximar bastante dessa margem de segurança térmica. E a variação entre os sexos pode ser explicada pela diferença nas estratégias de sobrevivência adotadas por machos e fêmeas da mesma espécie, como comportamento de defesa de território, fuga de predadores, alimentação e reprodução. E nesse gráfico também há uma temperatura intermediária entre as temperaturas críticas mínimas e máximas, que também é considerada ótima. Portanto, nós podemos dizer que a temperatura afeta o desempenho locomotor da espécie, pois é uma variável de extrema importância para a maioria das espécies. E a curva de desempenho térmico ilustra a dependência da temperatura corporal, onde os indivíduos conseguem realizar atividades importantes tanto para si quanto para a população. Então, a influência das alterações climáticas com a tolerância térmica dos indivíduos desencadeia impactos globais sobre a diversidade de répteis, causando declínios nas diversidades de lagartos e mudanças em seus nichos térmicos. É importante ressaltar que diferentes espécies podem ter diferentes respostas, o que reforça ainda mais que estudos para estimar a influência das mudanças climáticas em ectotérmicos muitas vezes não devem ser generalistas, e sim específicos para cada espécie. Muito obrigada e até a próxima!